pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada e hoje eu venho com um vídeo que eu acho que vai deixar muitos pontos esclarecidos por aqui, onde eu vou falar um pouco mais sobre a base de MDF. Um assunto que às vezes gera dúvidas, às vezes polêmicas, controvérsias. Então nesse vídeo a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto. Bem, se você certamente me acompanha aqui no canal do Vida de Casada, você sabe que eu amo mesa posta, faço sempre, gosto muito de mesas, inclusive lá no meu Instagram, @Vida de Casada, tô sempre compartilhando muitas mesas que preparo para minha família, para o meu marido. Enfim, eu adoro mesa posta. É um assunto que eu gosto tanto que hoje, inclusive, né, eu já trabalho nessa área, eu dou cursos, eu também sou cofundadora do Instituto de Etiqueta e Protocolo, então, se você gosta de etiqueta, me segue lá que é Etiqueta e Protocolo. É um outro Instagram que eu tenho e por lá eu compartilho muitas dicas específicas sobre esse assunto de etiqueta, mesa posta, receber, enfim, acho que você vai gostar. De toda forma, eu trouxe aqui para o canal do Vida de Casada, que eu sei que é um portal que muitas pessoas usam para pesquisar assuntos relacionados à mesa posta, um assunto que muitas vezes gera polêmica, controvérsias, enfim, aquela famosa dúvida que é a base de MDF. Então eu anotei, inclusive aqui no papelzinho, alguns pontos que eu acho interessante falar. A gente vai discutir um pouco também se ela é um suplá, é um jogo americano, enfim, a gente vai explicar tudo aqui nesse vídeo. Primeiro, antes da gente falar sobre a base de MDF, eu queria te explicar um pouco sobre o suplá. Você entendendo um pouco mais o que é realmente o suplá, você vai entender o que é uma base de MDF e como que você deve chamá-la, né? E também usar esse item da forma correta. Vamos lá. Falando primeiro de suplá, gente, o suplá, ele é um item decorativo, tá bom? Ele não é um item obrigatório na montagem da mesa posta. Então você não precisa usar suplá sempre na criação das suas mesas. Ele não é como um prato, um talher, não é um item assim essencial para a criação da sua mesa, tá bom? É um item totalmente opcional, tá? O suplá, geralmente, tradicionalmente, ele tem essa cavidade, né? Que é o local pra gente apoiar o prato raso. Ou seja, o suplá, ele é um item destinado para ser usado apenas com prato raso, seja o seu suplá de vidro ou de melamina ou de qualquer outro material que você tenha aí na sua casa, tá? O suplá, ele é um item direcionado apenas para o prato raso. Então ele pode ser usado aí como uma forma de decorar, deixar a sua mesa mais requintada, mais sofisticada. É um item realmente para dar um up na sua mesa posta, tá? A origem da palavra suplá é uma palavra que tem aí uma origem francesa, onde su significa abaixo e plá significa prato, então debaixo do prato. Mas na França não tem esse nome, por incrível que pareça. O nome é assiette de présentation. Não sei se minha pronúncia de francês ainda está muito boa, mas eu já fiz umas aulas aí de francês. E se o suplá, ele era usado muito para trazer essa questão do requinte, da sofisticação, mas com a ascensão aí do termo mesa posta, da questão da decoração da mesa, o suplá acabou ficando mais usual, né? Outro dia, até no Instagram, @Etiqueta e Protocolo, eu falei que eu vejo que as pessoas começaram a usar muito o suplá também, até uma opinião minha, porque a gente coloca também muito em casamentos, então a gente gosta de trazer esse requinte dos casamentos pra nossa casa, pro nosso lar, né? E por que não? Eu acho que tudo que a gente pode fazer com mais apreço e assim, com mais beleza na nossa casa, eu acho que é fundamental, mas não é um item obrigatório. O suplá, ele também pode ser usado pra ser um apoio ali pro prato não ficar sambando na mesa, pra ele não ficar escorregando também, pra também não ter a parte da comida quente quando às vezes chega de um restaurante direto na mesa ou direto no jogo americano ali. Então, ele também serve pra essa função, tá? Mas continua não sendo um item obrigatório, a gente percebe pelas suas funcionalidades que ele chega a ser completamente assim descartável. Mas eu amo, eu como uma boa amante de uma mesa posta, de uma mesa decorada, eu adoro suplá, tá?
eu adoro. Então, eu trouxe aqui 2 modelos de suplá pra vocês entenderem, acho que dá pra entender. Esse daqui é um dos meus favoritos, que é esse transparente aqui. É um suplá um pouquinho mais caro, mas eu acho que ele vale o investimento porque ele pode ser combinado de diversas formas, né? E traz também uma sofisticação pra mesa, porque ele tem essas bolinhas aqui. Muitas pessoas têm esse suplá, eu acredito pela beleza, né? Ele é um item moderno, mas eu também acho muitas vezes que ele tem uma pegada mais neutra, o que combina também com elementos mais clássicos. Muito versátil, porque combina com vários tipos de louça. Então é um item que eu gosto muito. Ele é de vidro, o que também já promove também uma sofisticação para mesa. Eu adoro. E eu trouxe esse outro modelinho aqui, que é de melamina, né? Esse modelo aqui, ele é bem mais em conta. Existem várias cores, vários formatos. Tem uns com desenhos em volta, acabamentos. Esse em especial é o modelo que eu tenho preto, mas se você não tem nenhum supply, eu sugiro você comprar um prateado, sabe? Eu acho que o modelo mais prata, ele é mais neutro. Eu também tenho prateado, eu tenho prata, dourado e preto, tá? Que são cores mais neutras, eu acho que a gente consegue casar mais com outros elementos da mesa posta, né? Porque como o supply ele não é um item obrigatório, quanto mais combinações você consegue promover com o seu supply, mais interessante fica, tá bom? O suplá, geralmente, ele varia numa medida de 30 centímetros e meio, mais ou menos, até 35 centímetros, tá bom? Isso é de acordo com tabelas de peças mesmo, tá? Não tô tirando nada aqui da minha cabeça, não. Inclusive, essa fonte de informação é até do livro da Martha Stewart, pra quem gosta. Ela tem um livro onde ela coloca várias informações, vou deixar uma foto aqui. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre a base de MDF, né? Eu trouxe vários modelos de base, porque eu tenho bases de todos os tamanhos, o que eu acho que vai dar pra gente poder conversar bastante sobre este item. A base de MDF, então, é um suporte de MDF. Eu tenho base de MDF de todas as grossuras, mas eu particularmente gosto dos modelos mais finos, tá? Eu tenho essa daqui, ó, que é mais grossa, não sei se tá dando pra ver, mas eu gosto dessas mais fininhas, assim, eu acho elas mais versáteis, tá? Essa base é uma base mesmo de MDF cortada, né? E as pessoas, elas criaram essa capa. Então, a gente pode ter a mesma base e várias capinhas para substituir, promovendo várias decorações e modelos de estampas diferentes, tá? Esse item, gente, é um item que não existe em muitos países. É um item, vamos colocar assim, bem brasileiro mesmo, tá? Eu não sei se em outros países da América do Sul a gente encontra bases de MDF, enfim. Você pode comentar aqui se você já viu em algum outro país, enfim. Mas é algo muito assim, que tem um aspecto muito brasileiro. Porque somos muito vinculados ao artesanato. Nosso país é muito forte no que diz respeito ao artesanato. Então, assim, eu tenho até muito orgulho em falar disso. Eu acho que todo mundo, a gente tem que valorizar muito as peças do nosso país, porque eu acho que nenhum outro país faz porta-guardanapos, jogos americanos, trabalhos em crochê, ou até mesmo alternativas para mesa posta como o Brasil. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso país, tá? Então, é uma coisa bem brasileira mesmo. E surgiu com a possibilidade da gente poder criar várias decorações de mesa, trocando apenas a capa, o que eu acho maravilhoso. A primeira vez que eu vi essa capa de MDF, essa base, foi na época do meu casamento, que o meu decorador me apresentou. Eu, na época, não entendi muito bem, mas ele acabou me mostrando, falou, não, acabou de lançar, é uma capinha que você coloca na base de MDF e você pode ter aí o jogo americano do jeito que você quiser, né? Então, eu queria fazer uma decoração em azul pro meu casamento e eu não tinha muitas peças, muitos suplás, acessórios em azul. Eu tinha um pouco de dificuldade. Então, ele me trouxe essa alternativa. Foi a primeira vez que eu vi. Então, foi em 2012. Algumas pessoas até falam que surgiu, que foi criado em 2013. Mas em 2012 eu já tinha visto isso, tá? Falando então agora um pouco sobre essa questão até do debate da base de MDF,
é a questão de muitas pessoas chamarem esse item de supply de MDF, enfim. E por que isso acontece? Bem, isso acontece muito, eu acredito, porque é um item redondo. E muitas pessoas associam a palavra supply com tudo que é redondo. Então, tem um jogo americano redondo, elas falam que é supply, enfim, qualquer item que tem redondo, as pessoas consideram que é um supply. Mas a gente já entendeu o que significa um supply e como que ele deve ser usado, né? Então, a gente acaba não considerando a placa de MDF realmente um supply, porque ela não tem o encaixe do prato, ela não tem todo aquele aspecto parecido com o do supply. Então, como que eu uso a base de MDF? Como que eu acredito que ela pode ser usada? Enfim, por ser um item rígido, eu considero que ela dá para ser multifunções. Então, eu acho que a base de MDF ela dá para ser usada como supply, e ela dá para ser usada como jogo americano. Isso depende muito da forma que você organiza os talheres na mesa, de forma que os talheres para fora sempre vão transmitir que a base é um supply e os talheres para dentro sempre vão transmitir que a base é um jogo americano. Mas uma observação que eu considero fundamental é também observar a circunferência dessa base. Eu tenho essa base aqui, que é uma base que eu até medi a circunferência dela para ter exatidão para falar aqui no vídeo. Ela tem 37 centímetros, então é uma base muito grande. Colocando os talheres para fora dessa base, realmente eu iria transmitir um aspecto, uma mesa muito afastada. Os talheres ficariam muito afastados do prato. E se eu montasse uma mesa para muitos convidados, seria um pouco complicado, né? E também 37 centímetros não tá dentro daquele padrão de 30 centímetros e meio a 35 centímetros que eu falei que geralmente os supplys possuem. Então, nesse caso em especial, para bases muito grandes, eu já descartaria a possibilidade de usar como supply. Então, se a sua base de MDF, ela tem com uma média aí de 30 centímetros, 31 centímetros até 35 centímetros, você pode usar essa base como um supply. Se ela tiver mais que isso, ela realmente vai ser mais interessante para ser usada aí como um jogo americano, tá? Muitas pessoas questionam que a base de MDF não pode de forma alguma ser usada como um supply, mas eu em especial eu discordo, eu acho que é um item democrático, eu acho que dá para ser usado sim como um supply, principalmente se ele se enquadra nas medidas de um supply. Então eu acho tranquilamente que dá para ser usado, tá? Obviamente que em uma mesa mais informal, né, gente? Quando você vai fazer um evento mais formal, com todo requinte e sofisticação de uma mesa formal, usar um supply tradicional é o que eu recomendo, é o que eu indico tanto para quem me acompanha por aqui quanto para os meus alunos, né? Vai criar uma mesa formal, use um supply tradicional. Por exemplo, nos meus cursos, quando eu vou dar curso, eu raramente vou usar um supply de MDF, porque eu gosto de exemplificar os itens, mostrar exatamente o que é cada peça. Gosto de trazer uma sugestão mais formal para os meus alunos, muitas vezes até para explicar o que é uma mesa mais formal. Então, eu não usaria a base de MDF. Mais para o dia a dia, mais para ser usado assim para criar uma mesa posta criativa. Enfim, eu acho que super se enquadra. Eu acho que é uma coisa até do nosso país, tem um pouco também até de brasilidade ali nessa base de MDF. Eu gosto bastante, eu acho que representa muito bem. É claro que, obviamente, uma mesa mais informal, assim, eu acho que funciona muito, tá? Se você não quer usar a sua base de MDF como um supply, realmente só quer usar como um jogo americano, uma ideia muito interessante, tá? Já que você não vai conseguir usar tanto ela para pratos rasos, é você usar como um jogo americano para quando montar mesas com prato de sobremesa. Então, quando você criar uma mesa de petisco, até mesmo uma mesa de café da manhã, chá da tarde, você pode usar a base de MDF como um jogo americano. Eu, em especial, gosto bastante de usar para mesas de café da manhã, mesas de petisco, essas bases menores, porque eu acho que fica tudo mais... tudo, já que o prato de sobremesa é menor e tudo, aí eu acabo usando como um jogo americano mesmo, tá bom? Eu, em especial, eu acho que esse é um item que decora, que abrilhanta a mesa, é um item que também que é da nossa cultura também. Eu acho que ele dá para ser aplicado dessas mais diversas formas. O importante é a gente avaliar também a estética da mesa, a forma que está sendo apresentado. Se os talheres estão muito afastados do prato raso,
realmente a sua base é muito grande, o ideal é que ela seja usada como jogo americano, mas se sua base ela é um pouquinho menor, ela pode ser usada assim como supplier, não vejo nenhum problema, não vejo nenhuma restrição, tá? E claro que eu falei, quando for alguma coisa mais informal, quando for algo mais formal, você cria aí os aspectos e utiliza uma peça mais formal. Mas eu acho que a gente gosta tanto de decoração de mesa, né, gente? Eu não vejo tanta restrição. Comente aqui abaixo o que você acha sobre isso, como que você gosta de usar a sua base de MDF. Se você tiver alguma dúvida também, comente aqui que eu quero te ajudar aí a entender um pouco mais sobre esse assunto. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tenho recebido muitas perguntas a respeito da minha opinião, o que eu acho, enfim. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui bem detalhado para compartilhar com vocês também o que eu sei sobre esse assunto e também como que eu vejo esse aspecto, esse item da mesa posta. Agora eu conto aí com a opinião de vocês. Não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque tem muita dica de mesa posta, informações aí também sobre receber em casa, enfim. Se você gosta desse assunto, eu estou sempre te esperando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo.